Você já sentiu que a vida passou depressa demais? Como se, num piscar de olhos, os filhos cresceram, os dias voaram. De repente, você se viu em frente ao espelho se perguntando: e agora? O que faço com o tempo que me resta? É como se estivéssemos numa estação de trem, assistindo vagões partirem um a um, alguns cheios de memórias, outros repletos de saudade, e alguns, ainda vazios, esperando coragem para serem preenchidos com novos começos. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Enquanto ainda há respiração em seus pulmões, a sua mente pode florescer. Você pode ter 50, 60 ou até 80 anos. Isso não te torna limitado. O que realmente nos limita não é o tempo, mas as correntes invisíveis que aceitamos dentro de nós. Aos poucos, fomos condicionados a acreditar que há uma data de validade para recomeçar, para sonhar de novo, para mudar de mentalidade. Mas quem disse isso? Quem foi que nos convenceu de que, depois de uma certa idade, só nos resta esperar? A mente humana não tem prazo de validade. Ela é uma terra fértil, basta saber o que plantar. E é por isso que este vídeo existe, para te lembrar que a sua mente ainda pode ser treinada, transformada e fortalecida, que ainda há força em você, e ela está apenas adormecida, esperando um chamado. Hoje, convido você a caminhar comigo por um caminho de 12 passos, não para conquistar o mundo lá fora, mas para retomar o domínio do seu mundo interior. Não será uma jornada de gritos e correria, mas de presença, clareza e despertar. Se essa mensagem tocar algo em você, mostre ao seu futuro que você começou agora. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo a frase "Minha mente é ilimitada". Principalmente, inscreva-se no canal para que, juntos, possamos cultivar uma mente que floresce mesmo nos invernos da vida. A vida não termina quando envelhecemos. Ela recomeça quando decidimos olhar para dentro com coragem. Então respire fundo e venha comigo. Rasgue o véu da ilusão. Imagine viver a vida inteira dentro de uma cela, mas com a porta destrancada. O tempo passa, as paredes se tornam familiares, e você até pendura quadros para tornar o espaço mais confortável. Só que, em nenhum momento, você se levanta para testar a maçaneta. Por quê? Porque, desde o início, te disseram que sair era impossível. Essa cela é a sua mente. Ou melhor, as crenças que te ensinaram como verdades absolutas. Desde a infância, recebemos ideias pré-moldadas sobre o que devemos desejar, o que devemos temer, qual é o nosso lugar no mundo, e o que já é tarde demais para tentar. Essas ideias formam um véu, fino, quase imperceptível, mas que turva tudo o que vemos. Você olha para o mundo e enxerga limites. Enxerga a idade como barreira, tempo como inimigo, e sonhos como bobagens que pertencem a uma juventude que já se foi. Mas será que esses limites são reais? Ou apenas ecos das vozes alheias que você acolheu como suas? Epicteto já dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas sim o juízo que fazemos sobre eles. Quantas vezes você sentiu medo de algo que nunca aconteceu? Quantas oportunidades deixou passar porque acreditou que não era para você? Essas amarras são mentais. E aqui está o segredo. A mesma mente que constrói a cela também guarda a chave para a liberdade. Mas atenção, rasgar esse véu não é confortável. É como acordar de um sonho antigo. O mundo parece mais nu, mais vulnerável, mas também mais verdadeiro. Ver a realidade sem os filtros que você herdou exige coragem. Afinal, é mais fácil culpar o destino, a sorte ou os outros. Difícil mesmo é aceitar que a prisão sempre esteve aberta. A ilusão nos protege do desconforto de escolher, mas também nos impede de crescer. O momento em que você começa a questionar suas certezas, esse é o momento em que você começa a viver de verdade. O véu rasgado não revela perfeição, mas liberdade. E, na liberdade, existe espaço para reconstruir. Portanto, te convido, olhe para suas certezas com desconfiança. Questione as frases que te disseram como verdades. Você já passou da idade. Isso não é mais para você.
melhor se conformar. Essas frases não definem você. São apenas véus. E, como véus, podem ser rasgados. A realidade está esperando. E ela começa no instante em que você ousa enxergar além daquilo que te ensinaram. Está pronto para empurrar a porta. 2. Condicione sua mente para a batalha diária. Acordar pela manhã pode parecer um ato simples, mas, para muitos, é o primeiro campo de batalha. Não contra inimigos externos, mas contra algo muito mais sutil. A mente que sussurra que talvez hoje não vale a pena tentar de novo. Cada novo dia carrega uma guerra silenciosa. Uma guerra que não estampa manchetes, mas que se trava dentro de você. É a batalha contra o cansaço emocional, contra a dúvida crônica, contra o peso dos que te perseguem. E a mente, se não for treinada, se curva facilmente ao conforto do conhecido, mesmo que esse conhecido seja um lugar de estagnação. Você pode pensar, mas por que, com tanta idade, ainda tenho que lutar internamente? Porque a mente não envelhece como o corpo. Ela carrega padrões, repete medos antigos, revive feridas. Se não for conduzida com firmeza, transforma o presente num reflexo distorcido do passado. A mente indisciplinada não é má. Ela só é preguiçosa. Como um animal que, por muito tempo, foi alimentado com migalhas de dúvidas e agora teme caçar o banquete da certeza. Por isso, treinar a mente é como domar um cavalo selvagem. Exige paciência, firmeza, acima de tudo, constância. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Sabiam que a verdadeira força não está em eliminar emoções, mas em aprender a navegar por elas sem naufragar. Marco Aurélio, no meio de guerras e pragas, escrevia para si mesmo todos os dias, como um guerreiro que afiava a espada antes da luta, mesmo quando não havia batalha à vista. E você? Como tem preparado sua mente para os combates diários? Talvez o seu maior adversário hoje seja a procrastinação, aquele hábito sutil de adiar o que importa. Ou talvez seja a dúvida, que paralisa. Ou quem sabe seja o medo de não ser mais suficiente, agora que o tempo parece escasso. Mas ouça, não é preciso gritar para vencer. Às vezes, basta um gesto pequeno. Escolher levantar da cama. Escolher caminhar. Escolher escrever uma página. Escolher perdoar. Cada pequena decisão é um músculo que se fortalece. E, quando esses músculos mentais são treinados diariamente, a mente deixa de ser refém dos ventos e passa a conduzir as velas. A batalha mental não é vencida de uma vez. Ela é vencida todos os dias, no silêncio das pequenas escolhas. Hoje, você tem uma escolha: alimentar a dúvida ou alimentar a coragem. E amanhã, você escolherá de novo. O que você decide cultivar? 3. Seja o arquiteto da sua mente. Você já reparou que muitas casas antigas resistem ao tempo não pela beleza, mas pela solidez de suas fundações? Não é o mármore que a sustenta, é o que está enterrado debaixo, invisível. Assim também é a sua mente. Ela é uma construção. E a pergunta que se impõe é: você tem sido o arquiteto da sua própria estrutura mental ou apenas um inquilino passivo em um prédio que outros projetaram para você? Ao longo da vida, muitos de nós fomos vivendo no modo automático. Aceitamos ideias, crenças e verdades sem nunca parar para perguntar: isso realmente é meu? As paredes que nos cercam foram erguidas com os tijolos da infância, os medos da juventude, os traumas do passado, mas raramente revisitamos a planta da construção. A boa notícia: nunca é tarde para reformar a casa. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade começa no momento em que assumimos o controle sobre nossas interpretações e reações. Não se trata de negar os sentimentos, mas de construir estruturas internas que os suportem com sabedoria. Epicteto dizia: você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. Você não controla a idade que tem, nem o que os outros pensam, nem o que a vida já te tirou. Mas você pode escolher com que materiais quer construir o amanhã. Comece prestando atenção aos materiais que têm entrado na sua mente.
as conversas que você permite, as notícias que consome, os pensamentos que repete sem perceber. Tudo isso são como tijolos sendo empilhados dia após dia. A pergunta é: estão te fortalecendo ou rachando seus alicerces? Quando você pensa não consigo, já é tarde demais, não tenho mais energia, esses pensamentos se tornam vigas frágeis. Mas quando você substitui por posso tentar, posso fazer de outro jeito, ainda sou capaz, você muda a fundação. E mais, um arquiteto não trabalha sem projeto. Se você deseja paz, planeje paz. Se deseja força, pratique força interior. Não espere que o edifício se levante sozinho. Grandes construções são feitas tijolo por tijolo, com paciência, intenção e disciplina. Não importa se sua mente já teve rachaduras. O que importa é o que você fará com elas agora. Você pode continuar remendando muros velhos ou pode desenhar uma nova casa mental. Uma que reflita quem você escolhe ser, não quem disseram que você era. A martelada mais difícil. Começar. Mas a mais poderosa. Não parar. Hoje, pergunte-se: essa mente onde eu habito, foi construída por mim? Ou por medos antigos? E se a resposta te incomodar, ótimo. Todo bom arquiteto começa sua obra com um incômodo, o de saber que pode fazer melhor. 4. Torne-se um mestre da resiliência. A vida nunca prometeu calmaria. Ela não pergunta se estamos prontos, apenas nos testa. Um dia, perdemos alguém. No outro, ouvimos um diagnóstico inesperado. E em silêncio, vamos colecionando marcas invisíveis, feridas que só a alma sabe onde estão. Mas mesmo quando tudo parece ruir, há algo que não quebra. A mente treinada para resistir. Resiliência não é dureza, não é frieza, é flexibilidade com raízes profundas. Pense numa árvore de bambu. Ela se curva ao vento, quase toca o chão, mas nunca se parte. Por quê? Lá embaixo, suas raízes estão firmes. Assim deve ser a mente. Assim pode ser a sua. Muitos acreditam que ser resiliente é aguentar calado. Não. Ser resiliente é sentir, ainda assim, permanecer. É chorar e, mesmo assim, continuar andando. Não é não cair. É saber se levantar com mais consciência. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, traições. Era imperador de Roma, mas escrevia sobre a própria fragilidade todos os dias. Ele entendia que a dor era inevitável, mas o desespero era opcional. Em uma de suas meditações, disse: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem do fato em si, mas da sua percepção sobre ele. Essa frase não minimiza o sofrimento, ela o liberta. Por quê? Ao perceber que temos poder sobre como reagimos, redescobrimos um território que ninguém pode invadir, nosso interior. Mas atenção, a resiliência não nasce na vitória. Ela é forjada nas perdas. É quando você passa por noites difíceis, e ainda assim escolhe sorrir para o neto. É quando o corpo dói, mas você escolhe caminhar devagar, mesmo assim. É quando o silêncio pesa, mas você o transforma em oração. A verdadeira resiliência não rejeita a dor, a transforma em combustível. Você não precisa ser feito de aço. Precisa ser feito de algo mais nobre, consciência. Porque o que nos mantém de pé não é a ausência de dor, mas a presença de propósito. E aqui está um segredo que poucos revelam. A resiliência não te deixa invulnerável. Ela te deixa mais humano. Ela te ensina que você pode sangrar e, mesmo assim, se manter inteiro por dentro. Então, da próxima vez que a vida te derrubar, lembre-se: você já se levantou outras vezes. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Você já foi forte, mesmo quando ninguém viu. Essa força ainda está aí, silenciosa, mas viva. Tudo o que ela precisa é que você a convoque. 5. Mate o sabotador interno. Você já percebeu como, muitas vezes, o seu maior inimigo não vem de fora. Ele não tem rosto, não bate na sua porta, não grita. Ele sussurra no instante em que você pensa em começar algo novo.
Sussurra quando você sente um sopro de coragem. Sussurra quando o mundo parece abrir uma porta e você hesita. Esse inimigo tem nome: o sabotador interno. Ele é aquela voz que diz: você não consegue. Já passou da sua hora. E se você falhar de novo? Essa voz não nasceu contigo. Ela foi alimentada lentamente. Cada crítica que você acreditou, cada comparação injusta que você aceitou, cada vez que desistiu de si mesmo por medo de tentar. E com o tempo, ela se fortaleceu. Criou raízes na sua mente. E agora, parece tão natural que você nem percebe que está ali. Mas aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir com firmeza. Essa voz é mentirosa. Ela não é prudência. Ela não é realismo. Ela é apenas medo disfarçado de lógica. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não puder comandar a si mesmo. E comandar a si mesmo começa por calar essa voz. Não com promessas, não com frases de efeito, mas com ação. Sabe como você enfraquece o sabotador? Tomando aquela atitude que ele disse que era tarde demais. Ligando para aquela pessoa que você achava que não tinha mais espaço na sua vida. Escrevendo aquela carta, dando aquele passo, ousando mais uma vez, mesmo tremendo. Cada pequeno gesto é como um golpe que racha a muralha da dúvida. E, com o tempo, ela cai. Você pode até pensar: quase se ele estiver certo. Então, pergunte: e se ele estiver errado? Quantos anos você ainda quer entregar ao medo? Quantos sonhos vai deixar mofar porque uma voz antiga decidiu que você não merece? Se hoje você está aqui, lendo isso, é porque existe algo dentro de você que ainda acredita, que ainda pulsa, que ainda quer viver com mais verdade. Essa parte de você, que resiste, que não se cala, que ainda tenta, essa é sua essência. E ela é mais forte do que qualquer sabotador. O medo nunca vai desaparecer, mas você pode aprender a andar com ele ao lado, sem deixá-lo guiar. E quando olhar para trás, verá: aquela voz não era você. Você sempre foi mais forte. Só precisava se lembrar. 6. Desconstrua a dor e transforme em poder. Existe uma certeza que une todos nós, independentemente da idade, da fé ou do caminho percorrido. A dor vai bater a porta. Ela chega sem convite. Às vezes como uma perda. Outras vezes como solidão. Em certos momentos, como aquele silêncio insuportável no meio da noite. Quando ninguém mais está por perto. Só você e as lembranças. Mas a dor não é punição. E ela também não é sentença. Ela é matéria bruta. É fogo vivo. É forja. E você decide: será derretido ou moldado? Os estoicos não negavam a dor, eles a estudavam. Eles sabiam que o sofrimento não está no fato, mas na resistência ao fato. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou guerras, foi traído por pessoas próximas. Mas em vez de endurecer, ele se aprofundou. Em vez de se fechar, ele escreveu. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. A dor é uma lâmina. Mal usada, te corta. Mas nas mãos certas, vira espada. Talvez você carregue uma perda que ainda não cicatrizou. Talvez uma traição ainda ecoe como veneno antigo. Talvez esteja lidando com o corpo que já não obedece como antes. Mas escute, isso não é o fim. Isso é o material. A dor pode ser seu cativeiro, ou seu ponto de partida. Ela pode te afundar, ou pode te ensinar a nadar mais fundo. É claro que dói. E não há vergonha em sentir. Vergonha é fingir que está tudo bem enquanto sangra por dentro. Vergonha é se recusar a crescer porque o caminho exige esforço. A dor só te destrói se você permitir que ela te defina. Mas se você olhar para ela com olhos firmes, ela revela algo. Um convite. Um convite à transformação. Lembre-se, o fogo que queima também aquece. A lágrima que escorre também limpa. A ausência que machuca também revela o quanto você amou. E quanto amor você ainda pode dar. Quantas verdades você pode escrever a partir dessa dor.
Quantas pessoas você pode alcançar com o que aprendeu? A dor não veio para te matar. Ela veio para te acordar. Hoje, você tem duas escolhas: repetir o lamento ou escrever um novo capítulo, usando a própria dor como tinta. Seja qual for a sua escolha, saiba, você é mais forte do que pensa. E essa dor, por mais cruel que pareça, pode ser a ponte para uma versão mais poderosa de você mesmo. 7. Quebre o ciclo da mediocridade. A mediocridade raramente grita. Ela sussurra. Sussurra com promessas de conforto. Sussurra que está bom assim mesmo. Sussurra que é essa a altura da vida. Para que mudar? E é assim que ela se instala, silenciosamente, como uma névoa fina que, ao se acumular, esconde montanhas inteiras de potencial que estavam logo à frente. Você não percebe de onde veio. Só nota quando já está envolto. Quando os dias passam iguais. Quando os sonhos ficam guardados em caixas que você nunca mais abriu. Mas a mediocridade não é ausência de capacidade. Ela é presença constante de desculpas. Ela te convence de que é tarde. De que o que você viveu já foi suficiente. De que ousar novamente seria arriscado demais. E então você se acomoda, não por paz, mas por cansaço. Os estoicos alertavam: não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Isso vale também para os que já viveram muito. Porque não é a idade que define se você está vivo, é a sua disposição para continuar crescendo. Crescer, no entanto, exige ruptura. Exige sair da poltrona da conformidade e pisar no chão duro do propósito. Exige olhar para a própria rotina e perguntar: isso me honra? Isso me representa? Isso é o melhor que posso ser? A mediocridade não precisa de grandes fracassos para se instalar. Ela só precisa que você pare de se exigir. Ela floresce toda vez que você escolhe o mínimo. Toda vez que diz depois eu vejo. Toda vez que assiste mais um capítulo da novela em vez de escrever um novo da sua própria vida. Mas o ciclo pode ser quebrado. Ele se quebra no momento em que você acorda e decide não ser guiado pela preguiça. Ele se quebra quando você age mesmo sem motivação. Ele se quebra quando você para de esperar um sinal divino e entende que o movimento começa com você. Você não nasceu para se arrastar entre os dias. Você nasceu para caminhar com propósito. A cada escolha consciente, a névoa se dissipa. E por trás dela, você se reencontra. Mais vivo, mais presente, mais dono da própria história. A mediocridade não tem força onde há disciplina. E a disciplina começa no instante em que você diz: hoje, eu não aceito menos do que posso ser. 8. Enfrente a incerteza e avance no escuro. A vida nunca oferecerá garantias. Você pode planejar cada detalhe, prever riscos, acumular experiência. E ainda assim, o amanhã seguirá sendo um território desconhecido. Isso assusta. E tudo bem ter medo. O problema não está em sentir medo, mas em parar por causa dele. A mente busca certezas como um náufrago busca terra firme. Mas a verdade é que alguns caminhos só se revelam para quem tem coragem de caminhar mesmo sem ver o chão. Imagine um viajante numa estrada coberta por neblina. Ele não enxerga o fim. Não sabe o que há após a próxima curva. Ele pode esperar o sol nascer. Pode ficar parado até o tempo clarear. Ou pode dar o próximo passo, mesmo no escuro. Cada passo, uma parte do caminho se revela. Cada movimento, uma nova possibilidade se abre. Você já ficou parado esperando que a vida ficasse mais clara? Esperando o momento certo? A resposta certa? Quantas oportunidades você deixou passar porque não sabia tudo com antecedência? Mas e se a clareza só vier depois que você se mover? Os estoicos nos ensinavam isso. Epicteto dizia: não controlamos os eventos, mas sim nossa reação a eles. E reagir, às vezes, é simplesmente avançar, apesar de não saber. A incerteza não é o inimigo. O inimigo é a paralisia que ela provoca. A geração que cresceu ouvindo que precisava ter segurança envelheceu com medo de tentar o novo. Mas cá entre nós,
Quantas vezes a segurança prometida se mostrou frágil? Quantas certezas caíram por terra? E, no fim, o que te salvou não foi o planejamento. Foi a coragem. A coragem de se reinventar depois da perda. A coragem de recomeçar mesmo com mais rugas e menos tempo. A coragem de amar, de novo. De tentar, de novo. De viver, ainda. A mente treinada não exige caminhos iluminados. Ela aprende a enxergar no escuro. Porque compreende que o medo não some. Ele é superado. E aqui vai uma verdade que pode mudar sua forma de viver. Quem espera por garantias vive uma vida pequena. Quem avança mesmo tremendo, descobre que o impossível se dobra para quem segue andando. Então eu te pergunto, você vai continuar parado, esperando a vida te dar certezas? Ou vai confiar que há mais esperando por você? Assim que você der o primeiro passo, a escuridão não é o fim do caminho. Ela é apenas o começo de algo que só quem ousa terá o privilégio de conhecer. 9. Discipline-se como um guerreiro. Um guerreiro não se forma no campo de batalha. Ele se forma no silêncio dos dias comuns. Na hora em que acorda antes do sol, mesmo com o corpo cansado. Na decisão de manter-se firme quando ninguém está olhando. Na escolha de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A maioria das pessoas imagina que disciplina é coisa de gente jovem, de atleta ou de militar. Mas a verdade é que a disciplina é o último território da liberdade. Porque quem comanda a própria mente não é mais escravo de nada. Os estoicos sabiam disso. Para eles, liberdade não era fazer tudo o que se quer. Era poder dizer não ao que te enfraquece. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não puder comandar a si mesmo. E você? Tem comandado sua mente ou ela tem te arrastado? Ela diz descansa mais um pouco. E você obedece? Ela diz deixa para amanhã. E você concorda? Ela diz não vale mais a pena tentar. E você acredita? Então entenda, a mente sem disciplina é como um navio sem leme. Vai à deriva, ao sabor das emoções, das distrações, das vontades passageiras. Mas a mente disciplinada, essa mente é uma espada, forjada no fogo da constância, afiada pela repetição, e resistente como o aço. Muitos esperam pela motivação, mas a motivação é fraca. Ela vem e vai. Ela depende do humor, do clima, das circunstâncias. Já a disciplina é decisão. É fazer mesmo quando não se sente pronto. É continuar quando a inspiração some. É levantar quando o corpo pede cama. É ir mesmo quando ninguém mais vai. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha acesso a todos os prazeres, mas escolheu viver com simplicidade. Jejuava, escrevia, acordava cedo. Por quê? Porque sabia que o maior inimigo do homem é o próprio comodismo. E você não precisa de muito para começar. Só precisa dar uma ordem simples para si mesmo. Hoje, eu faço. E depois repetir isso amanhã. E depois de amanhã. Até que isso deixe de ser esforço e se torne quem você é. A disciplina é o que transforma desejo em realidade. Ela é o que separa os que sonham dos que realizam. E todo guerreiro que domina sua mente descobre um poder silencioso. Não há nada mais forte do que alguém que cumpre o que promete a si mesmo. 10. Desenvolva uma mentalidade de ferro. A vida não é gentil com todos. Ela exige. Ela testa. Ela derruba. Mas nem todos quebram. Alguns viram rocha. E não é porque são imunes à dor. É porque aprenderam a fortalecer a mente até ela se tornar inquebrantável. Desenvolver uma mentalidade de ferro não é se fechar para o mundo. É se abrir com consciência. É aceitar a dor sem se entregar a ela. É sentir o impacto. Ainda assim, permanecer. Pense no ferro. Bruto, ele é frágil. Mole, mas quando vai ao fogo, é temperado. Quando é martelado, se molda. E só então vira espada. Sua mente é assim. Talvez hoje esteja desgastada, marcada por perdas, desilusões, cansaços antigos. Mas isso não é fraqueza, é material para a forja. Os estoicos nos lembram:
Não podemos controlar o que nos acontece, mas sempre podemos controlar como escolhemos reagir. Isso é a essência da força mental. Não reagir por impulso. Não se abalar por opinião alheia. Não perder o centro quando tudo ao redor desmorona. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade depende de nós. Não do governo, não do tempo, não dos outros, de nós. Então te pergunto: quantas vezes você permitiu que o externo te tirasse o eixo? Quantas vezes a palavra de alguém teve mais força do que a sua própria consciência? Quantas vezes uma dificuldade temporária fez você duvidar da sua essência? Uma mentalidade de ferro não é dura. Ela é sólida. Ela se curva quando precisa, mas nunca quebra. Ela se adapta, mas não se rende. Você não precisa viver sem emoção, mas pode aprender a não ser escravizado por elas. Quer ser inabalável? Comece assumindo responsabilidade por sua percepção. Filtre o que você consome. Escolha com quem você compartilha o que sente. E, acima de tudo, cuide do que você permite habitar sua mente. O mundo lá fora pode ser imprevisível, mas o mundo dentro de você pode ser uma fortaleza. Construa aos poucos, com hábitos, com meditação, com silêncio, com autoobservação. E um dia, talvez sem perceber, você não vai mais reagir como antes. Você não vai mais se perder nos extremos, porque sua mente será como o ferro forjado, flexível o bastante para suportar e forte o bastante para não ceder. 11. Torne-se imparável e indomável. A vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente acontece, às vezes como um vendaval, outras vezes como uma brisa. Mas, invariavelmente, ela vem. E entre os que se dobram e os que seguem de pé, estão os indomáveis, aqueles que, mesmo feridos, não param, que, mesmo desacreditados, persistem, que, mesmo em silêncio, continuam. Ser imparável não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar, é sobre olhar para a dificuldade, em vez de recuar, dar mais um passo, mesmo que tremendo, mesmo que devagar, mesmo que com lágrimas nos olhos. Marco Aurélio, em meio a crises, guerras e perdas, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E, ao perceber isso, encontrará a força. E que força é essa? É aquela que vem do chão que você pesou com dor, da saudade que você aprendeu a carregar sem se amargar, da escolha diária de não desistir, mesmo quando tudo em volta parece dizer o contrário. Você não precisa de aplausos para continuar. Não precisa de garantias para se mover. Não precisa de caminhos claros para caminhar. Você só precisa da decisão: eu continuo. Continuar não é teimosia. É sabedoria de quem entende que a vida não dá tempo extra para quem hesita. É coragem de quem sabe que a chama que ainda arde por dentro é mais forte que o frio de fora. Quantas vezes você já pensou em parar? E mesmo assim, continuou? Quantas vezes disseram que era tarde? E você provou, ainda que só para si, que não era. Você já foi imparável. Você já foi indomável. E pode ser de novo. A vida vai testar sua vontade. Vai soprar ventos contrários. Vai tentar apagar sua chama. Mas escute, ninguém pode apagar o fogo de quem já pegou fogo por dentro. Ser indomável não é ser invencível. É ser íntegro diante da queda. É ser leal a si mesmo diante da dúvida. E se hoje você sente que está cansado, que o mundo exige demais, lembre-se, o mundo sempre exigirá. Mas é você quem decide quanto ele pode tirar de você. Enquanto você escolher seguir, nada, absolutamente nada, poderá te parar. 12. Torne-se ilimitado. O que separa aqueles que chegam lá, daqueles que apenas sonham? O talento? A juventude? A sorte? Não. É a decisão de continuar, apesar de tudo. Você pode ter vivido perdas, frustrações, desilusões. Pode já ter dito é tarde demais muitas vezes. Mas hoje, você chegou até aqui. E isso já diz muito.
significa que a chama ainda está acesa, que há em você um impulso silencioso dizendo: ainda posso. Tornar-se ilimitado não é virar super-herói. É parar de aceitar as correntes invisíveis como normais. É sair da cela que sempre esteve aberta. É assumir, de uma vez por todas, que quem dita os seus limites é você. Ser ilimitado é viver com consciência. É entender que as condições externas nunca foram o obstáculo real. Que o tempo, o corpo, os outros, tudo isso muda. Mas o que você cultiva dentro da mente pode crescer eternamente. Os estoicos não prometeram um mundo sem dor. Prometeram uma mente que não se curva à dor. Uma alma que, mesmo diante do caos, encontra ordem. Um coração que, mesmo velho de cicatrizes, pulsa com vigor. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos nos deixaram um mapa. Mas é você quem caminha. E cada passo que você deu até aqui, cada resistência vencida, cada dúvida enfrentada, cada dor transformada, construiu algo que ninguém pode tirar de você. Uma mente livre. Livre da opinião dos outros. Livre das exigências da idade. Livre da necessidade de agradar. Livre do medo que, por tanto tempo, comandou suas decisões. Você não precisa correr. Não precisa provar nada a ninguém. Só precisa lembrar. Tudo o que você precisa já está em você. Agora é só desenterrar. E quando se tornar ilimitado, não será porque o mundo mudou. Será porque você finalmente assumiu as rédeas da sua existência. A partir de agora, não espere mais. Não lamente mais. Não pergunte se é tarde. É o tempo que tem. E é mais do que suficiente. Levante-se com calma. Respire com firmeza. E dê o próximo passo com leveza. Porque ser ilimitado não é voar. É caminhar sem medo de onde os pés podem te levar. Se você chegou até aqui, não foi apenas um espectador. Foi um viajante. Alguém que decidiu, mesmo que em silêncio, olhar para dentro. E isso, meu amigo, minha amiga, já é um passo raro num mundo tão barulhento. Talvez você não tenha todas as respostas, mas tem agora uma semente plantada, uma nova pergunta. E se eu ainda puder florescer? Porque nunca é tarde para ser quem você veio ser. Nunca é tarde para retomar as rédeas. Nunca é tarde para recomeçar, desta vez, por você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, eu te convido. Deixe seu like, como quem diz eu escolho continuar. Compartilhe este vídeo com alguém que, como você, também merece se lembrar do próprio poder. Comente aqui embaixo a frase: sou ilimitado, por dentro. Esse simples ato fortalece o compromisso com essa nova mentalidade. E claro, inscreva-se no canal para que possamos continuar estas jornadas juntos, passo a passo, dia após dia. O mundo precisa de pessoas despertas. E se você está lendo isso, é porque já começou a despertar. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, a liberdade verdadeira começa na mente.